Olá, eu sou Inocêncio Uchoa, sou advogado e sou juiz aposentado. Eu sou militante das causas da democracia, participo da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Como juiz, magistrado aposentado, sou membro da Associação Juízes para a Democracia e também sou membro de outras entidades, de outras instituições do mesmo gênero, por exemplo, com o MDP, Movimento de Democracia Participativa, aqui do estado do Ceará. Sou ex-preso político, né, da ditadura militar, enfim, sou militante das causas da democracia. Eu estou aqui na Casa Vermelha, aqui na Avenida da Universidade, que é um espaço do vereador Guilherme Sampaio, aqui de Fortaleza, do Partido dos Trabalhadores, que cede gentilmente para que se faça essas gravações aqui para os jornalistas livres, né? Para o blog importantíssimo desse país, que são os jornalistas livres. Me foi pedido hoje para fazer uma pequena comparação entre os governos do PT e o governo Bolsonaro. Mais ou menos aquilo que caracteriza cada governo, os avanços de cada governo, enfim, o que cada um está fazendo, o que fez. E essa tarefa não é muito difícil. Rapidamente eu rabisquei aqui um pequeno comparativo. Eu selecionei 10 assuntos, apenas 10 assuntos, e em cada um deles a gente faz um pequeno comparativo para que o nosso ouvinte, você que está me vendo, o nosso internauta, possa, digamos assim, ver com clareza as diferenças abissais entre esses dois sistemas políticos. No caso do governo do Lula e da Dilma, do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de esquerda, preocupados com a situação da população, com os trabalhadores, com os oprimidos, com as minorias, com os indígenas, com as minorias concretamente, e aquele outro preocupado apenas em, digamos assim, em fortalecer o capital, os capitalistas, e desprezando completamente a população. Então eu selecionei apenas 10 pontos. O governo Lula, todos sabem, iniciou em 2003, né, por 8 anos, e mais em seguida a Dilma com mais 6 anos. E o governo Bolsonaro começou agora no ano passado, em 2019. Primeiro assunto, fome. Esse foi um assunto que o Lula, desde a campanha, sinalizou que seria uma pauta fundamental do seu governo. Na época nós tínhamos milhões de pessoas passando fome no Brasil, em pobreza extrema, e essa era uma das compromissos da campanha do Lula. Então, uma das primeiras ações do governo Lula foi criar o programa Fome Zero. Né? O programa Fome Zero criou o Bolsa Família, que para milhões de pessoas, não sei exatamente quantos milhões de pessoas chegou a abrigar esse programa, mas ele conseguiu reduzir substancialmente. Foram 36 milhões de famílias que saíram da extrema pobreza, e o Brasil como país, como nação, nós como nação, saímos do mapa da fome, que era digamos assim, era um constrangimento, né? Um país como o Brasil, com tantos recursos naturais, com tanta riqueza produzida, né? Com o parque industrial que tem, com tantas universidades, com uma juventude tão exuberante, né? Com um sistema, digamos assim, com uma cultura fortíssima, uma presença mundial, e ter milhões de pessoas passando fome. Então foram 36 milhões de pessoas que saíram da fome. Foi um programa que o governo Lula priorizou bastante. Comparativamente, o programa no governo Bolsonaro não recebe absolutamente nenhum incentivo. Pelo contrário, o Brasil voltou a ter milhões de pessoas de novo no mapa da fome, na pobreza extrema, e o Brasil voltou a ficar no mapa da fome. Então, esse é um exemplo muito claro das duas grandes diretrizes. Diretriz para a população, quer dizer, o governo voltado para melhorar as condições de vida do povo, e aquele voltado para engrandecer cada vez mais os bancos. Hoje mesmo está na imprensa, hoje são 11 de fevereiro de 2020, na imprensa de hoje está anunciando que um dos bancos privados teve um lucro extraordinário. Os bancos do ano passado, em 2019,
Eles lucraram mais de 100 bilhões de reais. Só de lucro líquido, né? Então, essa é a diferença. Ao mesmo tempo que os banqueiros aumentaram o seu lucro, aumentou também o número de pessoas da pobreza, da extrema pobreza. Então, esse é um exemplo claro. O Bolsa Família hoje tem uma fila de mais de 1 milhão de pessoas, está na imprensa de hoje também, mais de 1 milhão de pessoas estão aguardando na fila, digamos assim, a decisão de receber o Bolsa Família, que é uma migalha praticamente. Então, essa é uma diferença fundamental entre os dois governos, muito clara. E a fome também se combate com o aumento do salário mínimo, né, com o aumento do valor do salário mínimo, que corresponde também, reflexivamente, também aumenta o valor da aposentadoria e também o aumento da pensão por falecimento do segurado e dos outros benefícios do INSS. Isso tudo vai ajudando a tirar as pessoas da extrema pobreza e melhorar a condição social delas. Então, esse assunto, fome, digamos assim, é um exemplo muito bom para situar os dois governos na história. Aquele que tirou 36 milhões e aquele que está jogando milhões de pessoas desses mesmos 36, devolvendo para a extrema pobreza e não está preocupado com isso. Não há um só programa do governo com esse objetivo. O segundo ponto seria a questão dos trabalhadores urbanos, a situação dos trabalhadores urbanos. Os trabalhadores urbanos, no governo Lula, eles tiveram garantias de direitos, eles tiveram um aumento substancial do salário mínimo. O salário mínimo correspondia a $70, mais ou menos, na época do Fernando Henrique Cardoso, e no final do governo Lula, do governo Dilma, correspondia a $300, mais ou menos. Né? Olha só o aumento real do salário mínimo. Aumentos, que além do salário mínimo, os aumentos daqueles trabalhadores nas suas convenções coletivas de trabalho. Todos eles, normalmente, tinham aumentos nas outras categorias que ganham mais do que o salário mínimo, cujo salário não se rege exatamente pelo salário mínimo. Isso foi extraordinário. Além da oferta de emprego, né, 22 milhões de empregos novos com carteira assinada foram criados, com carteira assinada, não precarizados, né, não é com carteira verde e amarela, não precarizado, carteira de trabalho assinada, garantidos os direitos. Milhares e milhares de concursos públicos na União e nos municípios, nos estados e municípios, reflexivamente, porque na medida que o país melhorou de situação financeira, o Brasil cresceu em todos os setores, em todas as atividades, também aconteceram milhares e milhares de concursos novos nos estados e também nos municípios. E você tinha, então, um servidor público prestigiado. Concurso público na área do serviço público significa emprego estável, emprego no regime estatutário, emprego com a estabilidade que o servidor tem que ter para que ele possa desenvolver sua atividade, tomar suas decisões, sem estar preocupado em ser demitido, porque na iniciativa privada você faz, o empregado trabalha de acordo com a vontade do patrão. No governo Bolsonaro, o que aconteceu com os trabalhadores? Foi feita a reforma trabalhista, não exatamente no governo Bolsonaro, no governo Temer, mas com apoio de todas essas pessoas, todos os deputados e senadores que apoiaram posteriormente o Bolsonaro. A terceirização ilimitada. A reforma trabalhista, vocês sabem, tirou de direitos, modificou a questão sindical, né? Praticamente tirou a possibilidade da existência dos sindicatos, porque inviabilizou financeiramente o sindicato na medida em que a contribuição sindical passou a ser, digamos assim, voluntária, né? E dificultou muito essa situação. E a reforma da Previdência, que todos sabemos o resultado. O resultado da reforma da Previdência, concretamente, né? Concretamente, a não ser dos militares, que esses são outro tipo de reforma, com outro tipo de situação, outro tipo digamos assim, de tratamento, mas na reforma da Previdência dos trabalhadores comuns, o cidadão vai trabalhar mais para ganhar menos, uma aposentadoria com valor menor. Então, essa é o tratamento que tem sido dado pelo governo Bolsonaro. Resultado: 13 milhões de desempregados, né? 32 milhões de pessoas no trabalho informal,
32 milhões de pessoas do trabalho informal. Não é pouca coisa. Não é? Veja, é uma doideira completa isso, se você reparar que o Brasil tem uma população total de 220 milhões de habitantes envolvendo crianças e idosos. 32 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil, no trabalho informal, e 13 milhões de desempregados. E o servidor público sendo xingado pelo governo de que seja parasita. Então, imagina o auxiliar de enfermagem do hospital, a enfermeira que está aí todas as noites cuidando dos idosos, dos enfermos, dos médicos, os trabalhadores os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, os professores que estão nas salas de aula, muitas vezes em favelas, em áreas perigosas, sujeitos até mesmo levar um tiro dentro da própria sala de aula, nas famosas balas perdidas, né? Aqueles que se deslocam da sua casa nos campos desse país por quilômetros e quilômetros para enfrentar a sala de aula, muitas vezes tendo que enfrentar estudantes que não têm tido a oportunidade de ter uma boa mesa na sua casa, que não têm um bom tratamento dos seus próprios pais, não têm uma ambiência social, digamos assim, uma ambiência familiar adequada, e esses professores têm que cobrir. Então, esses professores são chamados de parasitas, né? Os trabalhadores da justiça, os trabalhadores, enfim, de todos os setores da vida civil, sendo xingados. Esse é o tratamento. Então, essas duas situações dos servidores, dos trabalhadores brasileiros, que tiveram aumento de salário, né, e segurança no seu trabalho, segurança no seu emprego, direitos garantidos, hoje eles estão completamente jogados, salários não aumentam mais, o salário mínimo com valor real diminuído, né, porque se não aumenta, diminui, né, se não reajusta, na prática diminui porque adianta a inflação, e uma reforma da Previdência com que o sujeito vai trabalhar mais para receber menos. Então são duas situações que são muito claras, elas deixam escreve a história real da vida dos dois momentos desse país. Então, essa é a situação nesses dois quesitos. O terceiro quesito seria os trabalhadores rurais, que eu falei dos urbanos, os rurais, da mesma forma que os urbanos. Nos rurais, na época do Lula e da Dilma, houve um incremento fortíssimo da agricultura familiar, que foi beneficiada fortemente, porque teve crédito facilitado, teve apoio na hora da não colheita, da quebra da safra, da seca ou da cheia exagerada, da chuva exagerada. O próprio Banco do Nordeste aqui no estado do Ceará desenvolveu programas específicos para acolher o pequeno produtor rural, pequeno trabalhador, muitas vezes sem terra, mas que trabalhava na terra alheia, mas produzindo. Então, essa é uma situação de acolhimento. O produto do trabalhador rural, da agricultura familiar, sendo vendido nas escolas, sendo comprado pela Secretaria de Educação dos municípios, né, fazendo parte da merenda escolar. Isso foi nos governos do PT. Então, isso hoje está completamente desprestigiado. Sem falar de que nas demarcações de terras indígenas, né, que não deixa de ser uma questão de trabalhadores rurais também, né? São milhares e milhares de terras, muitas terras, milhares e milhares de hectares de terra que foram demarcadas, que é talvez a maior reivindicação dos indígenas. Qual é a maior reivindicação dos indígenas? É a demarcação de suas terras. Demarcar para que eles tenham concretamente a propriedade daquelas terras, comunais para eles, terras coletivas para os índios. Eles lá dividem os pedaços para os seus plantios, mas a terra está demarcada. Não se pode chegar naquela terra e invadir. Agora, o governo do senhor Bolsonaro faz exatamente o contrário. É contra a demarcação, está inclusive mandando projeto de lei para acabar com essa história de demarcação. Não demarcação de terras indígenas, que significa o quê? Significa sinal verde para que os latifundiários, para que os grileiros avancem em cima das terras indígenas, que no geral são terras de boa qualidade,
né? Então, no governo Bolsonaro, zero demarcação de terras indígenas. Pelo contrário, lei garantindo a grilagem das terras indígenas, incentivo ao assassinato de indígenas, quilombolas e trabalhadores rurais. Todos os dias, ou quase todos os dias, nós vemos nos jornais notícias de índios sendo assassinados, exatamente por grileiros nas suas terras. Trabalhadores rurais, líderes sindicais que estão defendendo aquelas terras ali, aqueles problemas, sendo também assassinados. Isso com um assentimento claro do sistema de governo. Porque na medida que o governo não reprime, não faz uma campanha de, digamos, contra esse tipo de ação, ele está sendo cúmplice dessa situação. Sem falar na liberação de centenas de agrotóxicos, não sei quantos, mas todos nós, todos os dias, vemos um número exagerado de agrotóxicos que são liberados para serem usados nas terras de quem? Nas terras indígenas, nas terras do agrotóxico, indo para os rios e contaminando as águas do nosso país. É um crime contra a humanidade gravíssimo esse. E, por fim, o desprestígio da FUNAI. Desprestígio do pequeno proprietário, prestígio do agronegócio e permissão para desmatamento. Esse é o resultado dessa política do Bolsonaro. Então você vê, de um lado, os trabalhadores sendo protegidos, suas terras demarcadas, garantida a sua tranquilidade na terra, né? Facilidade no crédito, apoio na hora da dificuldade, da cheia ou da seca, e do outro lado, o agrotóxico, a não demarcação das terras, a permissão da grilagem, o incentivo a que as pessoas tenham suas terras tomadas e digamos assim, a omissão diante do assassinato de líderes sindicais rurais que, em razão da sua defesa pela terra, pelos pequenos agricultores, acabam sendo assassinados. É outro retrato desse governo, outro aspecto desse governo, que mostra claramente a diferença entre os dois, né? Um governo preocupado com a população, com os trabalhadores, com o povo, e aquele que está preocupado em ajudar os grandes empresários, aos grileiros e ao agronegócio, à custa, às vezes, né, muitas vezes, da queimada das matas, do agrotóxico exagerado e da poluição do ar e das águas do nosso país. Digamos assim, seção seria a questão dos indígenas mesmo. No governo do Lula e da Dilma. Demarcação das terras indígenas, não sei quantos milhares de hectares. Combate à grilagem, claramente, né? Combate ao desmatamento da Amazônia, fortíssimo isso, com apoio inclusive de muitas organizações internacionais, né? Como Greenpeace e outras instituições que mandam seus voluntários, muitas vezes religiosos, né? Que muitas vezes são assassinados ou perseguidos e tudo mais. E no governo Bolsonaro, zero demarcação, lei garantindo a grilagem das terras, incentivo ao assassinato de indígenas e quilombolas, liberação de agrotóxicos e desprestígio da FUNAI. A quem interessa o desprestígio da FUNAI? Deixar os índios sem proteção. Né? Deixar os índios sem proteção. Os índios são, digamos assim, um dos setores mais, digamos assim, mais desprotegidos, mais, digamos assim, mais fragilizados da nossa sociedade. Eles mal têm uma casa para morar, só tem a selva, aquelas áreas para sobreviver daquilo. O índio não quer outra coisa a não ser viver em paz, poder trabalhar, plantar sua terra, ter o rio para pescar e se alimentar e alimentar sua família. Então são duas situações muito, muito claras de diferentes visões de governo. O outro item seria habitação. No governo do PT, do Dilma e do Lula, o sistema habitacional brasileiro, que tinha milhões, né, o déficit habitacional brasileiro era fortíssimo, né, as pessoas morando em favelas, morando em mucamos, morando em cortiços, morando na rua. O governo criou Minha Casa Minha Vida. Não sei quantas. Não sei, isso aqui é um apanhado muito rápido, só assinalei aqui rapidamente isso também que não é conclusivo, quer dizer, pode se acrescentar muitas situações nesse caso, que eu estou me lembrando aqui, mas
Minha Casa Minha Vida. Foram milhões de casas populares que foram feitas e entregues concretamente. Aquilo ali significa uma casa, ainda que pequena, uma casa saneada, uma casa com água encanada, uma casa com instalações decentes, com ruas, né? Então, e muitas vezes gratuito ou de forma facilitada, dependendo da faixa de renda de cada família. Uma diminuição fortíssima do déficit habitacional, que é muito grande, que é histórico. Esse déficit foi aumentando e tendia a desaparecer rapidamente. E sem falar no saneamento básico, que é fundamental no nosso país, que nenhum governo tratou essa questão de saneamento com a devida clareza. No governo do senhor Bolsonaro, o que nós temos? O fim do financiamento habitacional gratuito ou facilitado. Hoje você tem financiamento, mas à custa praticamente da correção monetária como do empréstimo bancário. Fim do Minha Casa Minha Vida. Ainda não acabou, de fato, mas vai acabar como o SUS. É uma morte anunciada. Todo mundo sabe que o governo não quer financiar coisas para a população, não quer gastar dinheiro para a população. Isso não é gastar dinheiro, isso é investimento na população, é investimento em saúde. Se você tem mais saúde, você não vai tanto ao hospital. Aumento do déficit habitacional, aumento da poluição dos rios urbanos, com a falta de saneamento básico. Então, você vê claramente, o governo saneando o país, aumentando o número de habitações decentes, né? Financiando inclusive habitações para a classe média. O Brasil teve um crescimento nesse aspecto fantástico. A indústria da construção civil foi super beneficiada, e não só da construção civil, a indústria que fabrica equipamentos para a construção civil. Aí vai o que fabrica o tijolo, o que fabrica o cimento, o que fabrica a torneira, o que fabrica o cano, o que fabrica a telha, o que fabrica todos os equipamentos de uma construção civil. Então, isto são milhões e milhões de empregos que não estão mais acontecendo. E, inclusive, prejudicando a classe média. Outro quesito foi a questão da eletricidade. A eletricidade é uma coisa também muito gravíssima, uma diferença imensa entre os dois governos. O Brasil, na época do Lula, criou o Luz para Todos, o programa Luz para Todos. Luz para Todos. Programa que nenhum governo que não tenha natureza social fará. Porque o Luz para Todos significa investimento mesmo para que aquela pessoa que mora na área rural mais distante tenha a sua energia, que é um direito do cidadão, viver com dignidade. Não é possível que, em pleno século XXI, o cidadão não tenha uma energia para ligar uma geladeira, para ver uma televisão, para se comunicar, para ter um rádio e tudo mais. Então, Luz para Todos foi fundamental, né, do governo Lula. E com energia subsidiada. Né, com energia subsidiada. No governo Bolsonaro, o fim do programa Luz para Todos. E a venda da Eletrobras. A venda da Eletrobras. Que é um crime imenso nesse país. A Eletrobras é como a Petrobras. Jamais poderia ser vendida. Porque imagina, você está vendendo a Eletrobras, você está vendendo, então, está entregando para o capital internacional, empresas internacionais, a sua matriz energética. A energia que você vai produzir no país vai depender de outras instituições. Imagina se amanhã tem um governo aqui popular que quer desenvolver determinados projetos que são, digamos assim, que não são do apoio dessas empresas internacionais. Elas fazem um blackout, elas cortam a energia. Com 2, 3, 4 blackouts nacionais, não tem governo que se mantém em pé. Se você quer derrubar o governo, faça um blackout. Da mesma forma que uma greve de caminhoneiros, que desabastece o supermercado, desabastece o mercadinho, tira as condições de vida normal da população, que incomoda a população completamente. O lockout, quer dizer, a greve das empresas de energia elétrica, do fornecimento, essa é fulminante, ela é letal para qualquer governo. Pois o governo está pretendendo, né, vender a Eletrobras. Isso é uma coisa que nós não podemos aceitar. País nenhum
que se diga soberano, nação nenhuma que se diga soberana nas suas decisões pode aceitar a venda da sua energia da produção da sua energia para outros países, outros interesses, que não os seus próprios. Então, isso é uma diferença fundamental, fundamental. Quer dizer, o governo que, de fato, faz uma administração preocupada com a sua população, e aquele outro que faz uma administração preocupada em dar lucro para as grandes empresas e não para o povo. Educação básica. Milhares de escolas novas nos governos do Lula e da Dilma. Não só federais, mas estaduais e municipais. Porque na medida que o país cresceu, os estados puderam investir mais e as prefeituras também. Hoje você tem um sistema também educacional diferenciado, né? A educação básica tem sido um tratamento absolutamente importante, diferenciado e privilegiado nos governos do Lula e da Dilma, que inclusive teve o Fundeb, né? Fundo de Educação Básica, que propiciaram todas essas melhorias. Todo mundo sabe do resultado disso daí. Criou-se o piso nacional de salário dos professores, professores públicos, fundamental para que o professor tenha estabilidade, né? Antigamente, antes do governo do PT, muitas prefeituras pagavam muito menos do que o salário mínimo. Muito menos. Muitas vezes até era praticamente uma migalha que os professores municipais ganhavam. Sem falar que as prefeituras tiveram condição de ter aqueles professores no seu serviço público regular, devidamente contratados, mediante concurso, portanto com estabilidade, com regras claras, com disciplina e produzindo educação de qualidade. Não por acaso, aqui mesmo no Ceará, são não sei quantas, mas é um número muito grande de escolas nota 10, escolas que se destacam no Brasil pelo sistema educacional que se criou a partir da ambiência econômica e política criada pelos governos do PT. No governo Bolsonaro, a escola sem partido. Quer dizer, a ideologia de direita sendo imposta, nazista, fascista, sendo imposta na educação. Perseguição de professores, principalmente professores universitários. Não reajuste do piso nacional salarial dos professores. Zero de escolas novas e a preocupação apenas de fazer escolas militares. Nada contra a escola, inclusive militar, mas você não pode privilegiar a escola militar em detrimento da escola civil normal do país. Não tem nenhum motivo para acontecer isso, porque as escolas militares, elas não têm um desempenho melhor do que a escola pública, quando a escola pública é devidamente prestigiada. Veja aí que nas medições dos índices de satisfação, as escolas particulares, privadas, públicas, do sistema público de saúde, quando elas são prestigiadas, têm resultados muito melhores do que os militares. Os militares têm professores muito bem pagos, os alunos têm boas condições de alojamento, enfim, físicas das escolas, tem toda uma estrutura, se gasta muito mais com a escola militar do que com a escola civil. E a escola civil tem muito mais resultado, muitas vezes. Então, a questão não é necessariamente militarizar o ensino. É o contrário, proporcionar que o professor seja bem remunerado, que ele tenha um sistema de ensino e de administração regular, né, que, ao mesmo tempo que ele garanta, né, a disciplina na sua profissão, também remunere claramente o professor. Na educação superior é uma diferença também abissal. Aí você tem, nos governos Lula e Dilma, o Enem, o Exame Nacional, o SISU, né? SISU, 18 novas universidades, centenas de cursos novos em universidades já existentes, centenas. 400 novos institutos federais, coisa parecida. Né? Quando o Lula assumiu, era um pouco mais de 100, 103, 105 mais ou menos, institutos federais, que eram antigas escolas federais. O Lula as transformou em ensino superior e hoje são mais de 500 institutos federais em todo o país. Né? E pulverizando no interior, porque as universidades elas são todas em capitais ou regiões de grandes regiões do país.
E o Instituto Federal leva o ensino superior, permite que lá no interior, na sua cidade, na sua região, o cidadão, o jovem, possa se formar numa determinada faculdade e ter o seu diploma e poder trabalhar naquela profissão. Isto é um benefício incalculável, porque não é só o número de cursos, é o que cada curso que foi colocado numa cidade do interior ou numa cidade, um centro regional no interior, propicia aos estudantes, aos jovens daquela cidade, e portanto às suas famílias, em termos de custos, né, muito menores na educação superior. Então, isso é uma diferença brutal. Nesse caso, o aumento das vagas, né, quando o Lula assumiu o governo, eram mais ou menos 3 milhões de estudantes universitários. E a Dilma deixou 7 milhões e meio de novos estudantes de vagas nas universidades. Ou seja, 4 milhões e meio, mais do que duplicou o número de vagas nas universidades, nas faculdades no Brasil, nesse período de apenas 8, 10, 12, 13, 14 anos. Compensação, o governo Bolsonaro, zero universidade nova, nenhuma universidade nova, perseguição aos professores universitários, perseguição àqueles professores que não aceitam, né, a ideologia do fascismo nas escolas, perseguição à liberdade de cátedra, impedindo que os professores possam lecionar, transmitir os seus conhecimentos de forma científica, dificuldade de manutenção do Enem, fim da autonomia universitária. Agora os reitores, que eram escolhidos pela comunidade acadêmica, os professores, dos servidores e dos estudantes, agora vão ser nomeados pelo próprio presidente da República. Né? Bloqueio de verbas orçamentárias e o ministro da Educação praticamente semi-analfabeto. Esse é o governo de Bolsonaro, o governo fascista de Bolsonaro. Do lado do governo que cria universidades, cria novos cursos das universidades, leva a universidade para o interior, leva o ensino, permite que o cidadão jovem do interior se forme numa faculdade, tenha a sua própria, as suas tendências, né, a sua profissão de fato conseguida, né, conquistada, e do outro lado aquele que mantém ou reduz de cursos, enfim, que produz toda essa parafernália. E o resultado disso foi esse Enem que nós tivemos aqui agora, desse ano, onde sequer as provas foram corrigidas corretamente. Não se sabe direito, né, ninguém tem, de sã consciência, honesto, pode dizer que o resultado desse Enem seja confiável. Não é confiável, porque na medida em que milhares de jovens tiveram a sua correção das suas provas, digamos assim, erradas, e o restante? Nós estamos tateando aí no escuro. Qualquer informação do governo, nesse caso, é no mínimo suspeita. A cultura, outra diferença. No governo Lula e do PT, prestígio orçamentário. Levaram a cultura, não sei percentual, mas assim, triplicaram, quadruplicaram os valores destinados à cultura do Brasil e à diversidade cultural. Publicação recorde de livros no Brasil, nesses governos. No governo Bolsonaro, fim do Ministério da Educação. Acabou com o Ministério da Educação. Aliás, no caso dos trabalhadores, acabou com o Ministério do Trabalho. E queriam acabar com a Justiça do Trabalho, e olha se não acabaram até o fim do governo, que é um grande objetivo dos empresários. Acabar com o Ministério do Trabalho, com o direito do trabalho, com os direitos trabalhistas e até com a própria Justiça do Trabalho. Pois bem, o Ministério da Cultura virou uma secretaria, não sei o que, na Casa Civil. Onde já viu uma coisa dessa? E agora transferiram para o Ministério da Família, ou vice-versa. Começou no Ministério da Família e voltou para a Casa Civil, ou vice-versa. E agora está no Ministério do Turismo. Muito bom, muito bom. Esse é o tratamento que é dado à cultura do nosso país. É para querer emburrecer mesmo a população. É para impedir que a população tenha, de fato, que floresça da cultura do país. Isso é um crime contra a humanidade, minha gente.
perseguição aos artistas considerados de oposição, as perseguições. O Chico Buarque recebe o maior prêmio, o prêmio mais importante da literatura portuguesa, e o presidente faz uma gozação com isso. Não assina, não faz a sua parte, não assina o documento que permitiria o Chico receber esse prêmio. E vai por aí. O que o governo fez agora com o cinema brasileiro, com os documentários, com o documentário Democracia e Vertigem, né? Enfim, esse é um tratamento brutal contra... Aliás, os governos fascistas, o Hitler inclusive, né, sempre foram contra a cultura, queimam os livros, impedem publicações de determinados livros, estimulam a produção de livros completamente alienantes da população. Então é isso que é uma diferença muito grande. Itens: soberania nacional, é fundamental. No governo Lula, o Brasil no topo das decisões mundiais. O Brasil prestes a ir para o Conselho de Segurança da ONU. O Brasil estava cotado e iria necessariamente para o Conselho de Segurança da ONU, que é o lugar em que ele deve estar. Porque o Brasil é uma grande potência, o Brasil é um país diferenciado no mundo. Não há porquê, no século XX, depois que a ONU foi criada no final da Guerra Mundial, depois de meio século, é impossível que o Brasil não estivesse ali representado. E o Brasil estava no patamar de ser recebido no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. O Brasil, como sexta potência econômica mundial, disputando com a Inglaterra, já com o Reino Unido, o quinto lugar. Isso é soberania. Isso entusiasma a população. Isso dá ao brasileiro, no Brasil e no exterior, um outro status. Quem viaja para o exterior sabe como nós éramos recebidos em cada país que visitava, na época do governo Lula e Dilma. As pessoas olhavam para os brasileiros com atenção, com simpatia, porque viam que aquele era um povo que estava crescendo, que estava avançando, que estava se modernizando, que estava visitando outros países, que estava digamos, se crescendo como pessoas, enfim, como povo, como nação. Hoje, você viaja para os outros países, o brasileiro não é mais notado. Ninguém não tem mais o destaque que tinha antes. O Brasil participando dos BRICS, né, dessa articulação que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não como um membro qualquer, como um membro fundamental. O Brasil foi praticamente o membro que organizou o BRICS. Foi o Lula, a existência do Lula, o Lula viabilizou de fato. O Lula foi o carro-chefe da criação dos BRICS, que é uma articulação econômica e política fundamental do mundo, né, reunindo essas grandes economias, e o Brasil como parceiro de primeira hora da China, que vai ser o próximo, que vai ser a maior economia do mundo daqui a 10, 15 anos, da Rússia, que é o país que tem a melhor estrutura militar do globo, da Índia, que é um país fantástico, também com imensas potenciais, e da África do Sul. O Brasil como parceiro privilegiado, e um parceiro importante. Brasil que rearmamento das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras, antes do Lula, estavam descateadas. Não tinham aviões para o controle aéreo, os aviões adequados, os aviões eram obsoletos, sem nenhuma expressão mais hoje. O Brasil iniciou com o governo Lula um projeto de submarino atômico, com propulsão atômica. O Brasil estava entrando num outro momento, né? As Forças Armadas estavam equipadas e com bons salários. Os salários eram sucateados. O Fernando Henrique Cardoso deixou as Forças Armadas praticamente em frangalhos. Na época do Lula, voltou a ter salários decentes. Né? Não sei se você se lembra, amigo, mas chegou o ponto de que a prestação do serviço militar do jovem, aquele jovem que serve ali temporariamente, a partir dos 18 anos, foi reduzida, extremamente reduzida, o efetivo de jovens que estavam sendo treinados militarmente, e ficava apenas meio período, porque o governo, os militares,
o ministério específico não tinha condição de pagar o almoço, não tinha dinheiro para aquilo. Estamos voltando a essa situação aqui do governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, em termos de soberania nacional, submissão aos Estados Unidos totalmente. Submissão, digamos assim, absoluta, né? Definida, clara, sem contrapartida. Inclusive em relação à guerra, ao conflito com o Irã, ao conflito com a Venezuela, a questão dos árabes e palestinos contra Israel, o Brasil seguindo, digamos assim, sem nenhuma, digamos, contraprestação, gratuitamente, o governo Trump, que todo mundo sabe que é um governo também fascista e violento. Produzindo um apoio a Israel completamente também desnecessário. Israel sempre foi um país amigo do Brasil, não precisava essa distinção que causa conforto, causa desconforto da relação com o Brasil, com os outros países com o Iraque, com o Irã, né, com os outros países, com o Líbano, enfim, com os outros países, com o Egito, com os outros países da região árabe, do Oriente Médio, pelo menos. Né? É um apoio desnecessário. O Brasil, inclusive, exporta bastante para aquela região. O agronegócio exporta, os frangos brasileiros são boa parte exportados para lá, as carnes brasileiras em geral e tudo mais. E o ministro das Relações Exteriores praticamente não tem qualificação. Não é sem qualificação, não tem nem como qualificar. Não tem como comparar o ministro da Educação de hoje, das Relações Exteriores do Brasil, com o cargo que exerce. Né? O Brasil hoje está absolutamente diminuído. O Brasil hoje praticamente não é nada no Conselho das Nações internacionalmente. O ministro fala lá na ONU, ninguém ouve. Quem vai ouvir um cidadão daquele? Que inclusive não tem qualificação técnica mesmo para ser ministro. Então essa é a diferença dos dois governos. E por último, dentro da minha rápida observação aqui, a questão da economia. O Brasil, na época do Lula e da Dilma, na 6ª posição mundial. Investimentos estrangeiros no Brasil entrando à torta e à direita. Né? Basta ver as empresas que estão no Brasil hoje, em todas as áreas, da mineração, na indústria, as empresas que vieram, de fabricação de veículos, de máquinas, enfim, de todas as áreas no Brasil. Investimentos estrangeiros, não apenas aquele investimento que vem para cá só para ganhar dinheiro, rentista, né, banco para banco, não, aquele que investe de fato na produção. Por isso que se criou 20 e tantos milhões de empregos novos. Crescimento do PIB brasileiro lá em cima. Descoberta do pré-sal, onde 75% dos recursos iam para a saúde e para a educação. E 25% dos recursos que o Brasil receberia iriam para as outras áreas do governo. Desemprego chegou a menos de 5%, 4,9% do governo da Dilma. Foi baixando, 4,9%, o menor de toda a história do Brasil, desde a época do Império. Indústria naval bombando, né? Foi recriada a indústria naval, que tinha se acabado, tinha sido relativamente forte até a ditadura militar, depois desapareceu, né, com desprestígio. O Brasil comprava suas plataformas de petróleo, por exemplo, os seus navios no exterior, tudo do exterior, quer dizer, pagando caro e fazendo aumentar os empregos do exterior, e o Brasil criou uma indústria naval própria e de alto nível, com navios de excelente produção. Novos portos, aeroportos, todo o Brasil teve novos aeroportos. Todas as capitais brasileiras e grandes cidades tiveram novos aeroportos, a não ser em Fortaleza por um problema técnico, né? Um problema de administração. Fortaleza não teve um novo aeroporto, mas todas as outras cidades, todas as outras capitais, inclusive São Paulo, Rio, Brasília, todas tiveram novos aeroportos ou melhoria dos aeroportos existentes. Portos, estradas novas, ferrovias,
O Brasil com 350 bilhões de reservas internacionais. O Brasil pagou o FMI, pagou o que devia da sua dívida externa e tinha 350 bilhões de reservas internacionais. As aposentadorias no Brasil, do trabalhador comum, eram concedidas em até 30 minutos. Se lembra? 30 minutos. É inacreditável. O Brasil chegou a tal nível de perfeição que no seu sistema de aposentadorias, que os benefícios e as aposentadorias eram concedidas em... Os benefícios nem tanto, mas as aposentadorias eram concedidas em apenas 30 minutos. Hoje, hoje são quase 2 milhões de pedidos de aposentadorias que estão aí empalhadas, né, saíram mais de, se eu não me engano, não sei quantos milhares de servidores do INSS e não tem, houve um colapso da instituição. Porque os pedidos de aposentadoria e de benefício continuam e não tem quem os analise e quem os defina, porque não tem funcionários. Este é o resultado do governo Bolsonaro. Bom, então, na economia, o Brasil na pujança total, como se nunca na história. O Brasil crescendo economicamente, fortemente, reconhecido no mundo inteiro, disputando o quinto lugar com a Inglaterra. E ia passar rápido. Hoje, o Brasil despenca da sexta para a 12º lugar, se não me engano, não tenho certeza se 12º lugar, mas uma queda violenta do sexto, a partir do sexto lugar. O desemprego hoje é de 12 milhões de trabalhadores, sendo que 38 milhões estão trabalhando na informalidade. 38 milhões estão trabalhando na informalidade. Desses 38 milhões, boa parte, posso lhe garantir que talvez a grande maioria sequer pague a Previdência. Porque quando o cidadão está na informalidade, ele está sobrevivendo nas últimas, ele não tem condição de pagar a Previdência regularmente. E se ele não paga a Previdência, ele não vai se aposentar depois. Olha a bomba relógio que nós estamos criando. Isso tudo vai explodir lá na frente. Não sei se o internauta está sabendo, mas eu vi essa notícia recente nos jornais, acho que da semana passada, 3,5 milhões de pessoas deixaram os planos de saúde. Deixaram de pagar os planos de saúde porque não pode pagar o plano de saúde. A Unimed, a Apvida, esses planos de saúde que o sujeito tem para, digamos assim, na hora utilizar e não entrar na fila do SUS, por exemplo, do hospital público. 3,5 milhões de contratos. Cada contrato desse é um contrato de uma família. Se você colocar, digamos, vamos colocar 3 pessoas, porque muitos desses contratos são de pessoas individuais, solteiras, digamos, ou viúvas. Mas a maior parte é de familiares. Digamos, vamos fazer uma média de 4 pessoas por família. São 12, 13, 15 milhões de pessoas que deixaram os planos de saúde. Para onde é que essas pessoas vão? Vão para o público de saúde na hora da necessidade daqui para frente. Fuga de 45 bilhões de dólares de dinheiro de dólares do Brasil para o exterior do ano passado, 2019. Dificuldade para exportação, inclusive pela política de privilégio de Israel e de alinhamento automático aos Estados Unidos contra esses conflitos no exterior, inclusive com a China. O Brasil se acha com o direito de, digamos, ficar do lado dos Estados Unidos no conflito com a China. Imagina se o conflito se agudiza e a China deixa de pagar, que é o nosso próprio comprador, deixa de comprar os nossos grãos, as nossas carnes, os nossos minérios. Venda do pré-sal, desprestígio da Petrobras. Né? Como é difícil privatizar a Petrobras como um todo, o que eles fizeram? Fatiaram a Petrobras. Campo de petróleo tal, grupo de campo de petróleo. E com isso o nosso petróleo vai para o exterior. O nosso petróleo já não é mais nosso, é de empresas estrangeiras, e nós vamos comprar esse mesmo petróleo muito mais caro. Essa semana eu vi uma comparação muito interessante. É como se você produzisse banana e vendesse por um preço para o exterior. De repente você vende a sua fazenda para um estrangeiro, ele leva essa banana para lá e você vai comprar depois essa banana pelo preço mais caro. Ele vai importar essa banana pelo preço mais caro.
Quer dizer, nós estamos entregando o nosso petróleo, vendendo, entregando o nosso petróleo e comprando o petróleo. As nossas refinarias, não sei quantas são, 70% dessas nossas refinarias estão agora, digamos assim, ociosas, porque não temos mais petróleo para refinar. Então, nós entregamos o petróleo e vamos comprar o produto dele, depois em gasolina, em óleo diesel, o que seja, muito mais caro. É possível aceitar uma coisa dessa? Me diga com franqueza, seja franco. É possível aceitar uma situação dessa como natural? É possível aceitar um país, uma situação em que você não tem mais o seu subsolo, o minério todo de fora. O seu petróleo é todo de fora. Estão privatizando a água também, vão privatizar nossos aquíferos. O que é que vai ficar bem para nós? Nós fomos um povo em cima de uma terra que não é nossa, praticamente. As nossas matas também estão todas, a Amazônia está sendo toda vendida também. Enfim, venda da Embraer. Tem alguma coisa mais grave do que isso? Vender a Embraer. O Brasil, a custo fortíssimo, conseguiu construir uma empresa de ponta, uma das melhores empresas do mundo, a terceira maior empresa do mundo na fabricação de aviões de carga e de passageiros, e de aviões de carga não, de passageiros e aviões militares. E entrega de bandeja, praticamente. Entregou de bandeja uma venda por uma migalha para uma empresa americana que, inclusive, está falindo. Quer dizer, a nossa tecnologia, aquilo que nós conseguimos criar no Brasil, não é pouca coisa. São poucos países do mundo que conseguem ter uma empresa de aviação, que fabrica aviões, e aviões de qualidade. No mundo inteiro temos nossos aviões hoje, os aviões da Embraer. Pois nós vendemos isso por aninharia a uma empresa que, inclusive, está falida. Agora, toda essa nossa tecnologia está sendo transferida para os Estados Unidos ou para os capitais internacionais. Isso é possível, isso está certo. Fim do SUS. Vão acabar com o SUS. Isso aí é uma morte anunciada. Eles mesmos dizem que vão acabar com o SUS. Aliás, o fim do SUS é até uma consequência natural do congelamento por 20 anos dos gastos com o social do Brasil, que foi da PEC aí do ano passado, PEC do Temer. 20 anos de congelamento. Então é claro que a população aumenta. O cidadão de classe média deixa de pagar o plano de saúde e vai ter que recorrer ao SUS. O SUS sobrecarrega. Não tem financiamento mais. Não tem aumento na destinação de verbas para lá. O que vai acontecer? Fim do SUS. Já há projetos de lei acabando com o SUS. Tem alguma coisa mais absurda do que isso? O que vai acontecer com o cidadão comum daí para frente? Ele vai morrer na porta do hospital, porque se ele não tem dinheiro para pagar um hospital privado, para um atendimento privado, ele vai morrer na porta do hospital. É inacreditável que você consiga destruir um sistema como o SUS, que era, ao contrário, exemplo do mundo inteiro. Todo mundo vinha aqui copiar o sistema do SUS. Inclusive distribuía remédios gratuitos em grande quantidade no Brasil, milhares e milhares, centenas de centenas, muitos remédios, tipo de remédio para a população de graça, né, remédios de uso permanente, né, digamos, para pressão, etc. Remédios às vezes muito caro, que a classe média não podia pagar, ia buscar no SUS. Isso vai desaparecer, meu amigo. Por quê? Está certo isso? Foi para isso que o cidadão votou nesse governo? Não foi, não. Ele votou enganado. Ele foi, de alguma forma, enganado. Eu não acredito que o cidadão possa votar num sistema que vai destruir seus próprios direitos, inclusive de ter uma saúde e ter um atendimento médico. Isso sem falar dos mais médicos, né, que já foram há pouco. O cidadão, os médicos brasileiros não iam para a ponta, para a periferia e para as regiões longínquas. E como é que você pode fazer uma política de menos médicos? Em lugar de você ter mais médicos, você ter menos médicos. Isso é uma coisa inacreditável. E tem gente que acha isso muito correto. Empobrecimento da população. Desemprego, menores salários, menores aposentadorias, menores benefícios, menor valor do Bolsa Família. A população está ficando mais empobrecida no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro já gastou no ano passado 55 bilhões daqueles 350 bilhões que o governo Lula e Dilma deixaram de reservas internacionais.
E o INSS virou um caos. São quase 2 milhões de aposentadorias aguardando aí o deferimento dos pedidos e etc. E tal. Então, é isso. O governo diz que a economia está melhorando. Eu quero saber para quem. Porque o combustível aumentou, o gás aumentou, a energia aumentou, o transporte aumentou, a carne aumentou, as coisas aumentaram. O aluguel aumentou, tudo aumentou. O salário não aumentou, diminuiu ou ficou no mínimo estável. Para quem foi mesmo esse aumento desse dito melhoria econômica? Para o povo não foi. O desempregado continuou desempregado. Ao contrário, está tendo mais colegas desempregados, com o desemprego que está gerando aí essa política do governo. Então, amigos, essa é a nossa realidade. Não dá para comparar, não dá para dizer que esse governo, não dá para não dizer que o governo Bolsonaro é um fracasso completo em termos da nossa economia. Né? Sem falar da questão política, que vai ser para outro momento. Só estou mesmo comparando, e muito rapidamente, as situações da economia, né? E da nossa política externa, da nossa soberania, que está completamente em frangalhos. E nós hoje somos uma nação cada vez mais preocupada, um povo preocupado, um povo que está, digamos assim, o povo está sofrendo, o povo não está alegre. Por quê? Porque está vendo que não tem segurança em amanhã. Não tem segurança no emprego que está tendo. Se ele está tendo emprego, ele não tem segurança de que vai ficar no emprego o tempo todo. Os direitos estão se acabando. As garantias estão cada vez menores. Não tem segurança de sequer se mobilizar, se andar na cidade, né, porque as balas estão por aí, ninguém sabe exatamente o que tanta bala perdida tem nessas cidades grandes, como o Rio de Janeiro, São Paulo e outras. Então, meus amigos, esta é a nossa realidade. Infelizmente, nós não temos outra palavra. Gostaríamos de ter uma realidade diferente para dizer, mas não é o que nós temos na prática. E a gente não tem, porque está mentindo para si próprio, tentando se enganar, porque a realidade é essa. Obrigado.